Bom dia, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus. Que nesse dia 26 de maio, não esqueça, antes de qualquer outra coisa, vamos fazer a respiração da vida. Quem está acordado, junto comigo, invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Quanto mais invocarmos, mais estamos sendo transferidos aqui da terra para as regiões celestiais. Ou seja, mudando de plano terrenal para o plano celestial. Portanto, amados irmãos e amadas irmãs, invoquem, dependa desse nome, porque é só esse nome, se eu e vocês perseverarmos, com certeza nós vamos chegar ao reino de Deus, ao reino dos céus, amém? Louvado seja Deus. E depois que invocarmos, se esvaziarmos, sentirmos a presença do nosso Senhor ardendo dentro do nosso ser, aí sim, podemos abrir a nossa Bíblia para que Deus possa falar para mim e vocês a sua palavra profética. Essa palavra que está nos levando a uma direção que é ao reino de Deus. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, não percamos mais tempos. Vamos ler a palavra do nosso Senhor para que nós possamos ser irmãos e irmãs cheias e cheios de Deus. Louvado seja Deus. E hoje, graças a Deus, ele pede para mim e vocês ler 2 Samuel 9 ao 11. João 15. Louvado seja Deus. Salmo 119, 49 ao 64. E Provérbios 16, 1 e 3. Leiam com calma. Quem não vai trabalhar, mas quem for trabalhar, pelo menos esse provérbio, capítulo 16, versículo 1, que diz para mim e vocês: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, mesmo antes de trabalhar, leia um versículo como esse, cheio de luz. Ele está avisando a mim e a vocês que nós podemos fazer muitos planos, correr muitos atrás do nosso emprego. Mas lembre-se, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Amém? Louvado seja Deus. E depois que lermos a Bíblia, nem que seja um versículo, aí sim podemos continuar no alimento diário. Alimento diário que todos os dias, está dizendo, alimento diário, todos os dias, nos traz muitas pepitas, e essas pepitas com certeza nos ajudam bastante, amém? Louvado a Deus. E o alimento diário volume é o 2, a série já conhecemos, que então virá o fim, e o título geral é as lições necessárias para a edificação da igreja, escrito pelo nosso querido e amado irmão Pedro Dong, um irmão que graças a Deus tem usado bastante na sua palavra. Louvado a Deus. E o título da semana é Habitação de Deus no Espírito. Lembre-se bem disso. Habitação de Deus no Espírito. E hoje, graças a Deus, temos leitura bíblica, como sempre, bem pouquinho, mas é bom relermos. Ler com oração, também já lemos, mas é bom relermos. E diz para mim vocês, 1 Pedro 2,5. Também vós é com nós, viu? Mesmo como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócios santo, a fim de oferecerdes sacrifício, também espirituais, agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso, amados irmãos, nesta manhã, possamos ser esses irmãos e essas irmãs que estamos sendo essas pedras edificadas para o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E são 8 parágrafos bem desfrutados.
E o título de hoje é A Igreja em Filadélfia, trabalhados por Deus para ser seu descanso. Nós que fazemos parte, graças a Deus, da Igreja em Filadélfia, estamos sendo trabalhados para ser e dar descanso ao nosso Senhor. E ele diz o seguinte no início: ao perceber que Deus deseja ter um lugar de descanso, um edifício espiritual, podemos perguntar: como isso será possível? Ó Senhor Jesus, somos pessoas tão diferentes e temos tantas dificuldades de relacionamento. Isto é verdade. Como isso ocorrerá por meio de nós? O caminho é o que, irmãos e irmãs? É perseverar, amém? Em servir a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós, que é o ponto-chave. Eu e vocês precisamos todos os momentos deixar Deus trabalhando em cada um de nós. O caminho é esse, o caminho é esse aí. Que Deus trabalhe dentro de nós e que eu e vocês permita o nosso Senhor reinar dentro de cada um de nós, amém? Não se trata de simplesmente, amados, fazer uma obra exterior, mas principalmente de ser trabalhado por Deus, para que Ele encontre harmonia entre nós, amém? Por isso que esta manhã Deus está falando aos nossos corações: deixe eu trabalhar em todos vocês. É nesse sentido que o Senhor nos alerta: se alguém, Ele não está forçando ninguém, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. É Mateus 16, 24. Aqui é uma questão de escolha. Se eu escolho seguir o Senhor, eu preciso tomar minha cruz. Amém? E lembre-se, ao tomar a cruz, com certeza, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém? Esse é o caminho para que Deus obtenha descanso. Afinal, que descanso um pai de família tem se os membros da família brigam a todo tempo? Realmente é verdade. Quando há contendas na família, não tem como o pai ou a mãe descansar. Por isso que eu e vocês precisamos nesta manhã estar convictos que o nosso Senhor quer descansar em cada um de nós. Amém? Louvado seja Deus. Uma vez que estejamos dispostos a permitir o trabalhar de Deus em nós, alcançaremos o que? Shalom, finalmente, quando tudo está completo e em harmonia. Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia de cada um de nós. Amém, amados? E aqui ele diz, mais na frente um pouquinho, ele fala assim: Senhor, no parágrafo desse, em volumes anteriores do Alimento Diário, falamos sobre a igreja em Filadélfia, descrita no capítulo 3 de Apocalipse. Vimos que ela se refere a um grupo de pessoas dentro de toda a igreja que tem sido edificado como corpo de Cristo, Senhor Jesus. Historicamente, após o primeiro século, a igreja passou por um longo período de declínio espiritual. No século XV, houve um início de restauração, contudo não foi completa. Deus ainda não obteve a conclusão da edificação da sua igreja. A esperança dessa conclusão se encontra na igreja em Filadélfia. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, eu vou repetir novamente: deixem Deus trabalhar dentro de cada um de vocês para que o nosso Senhor possa ter descanso. Ó Senhor Jesus, eu vou dar um pulozinho aqui, passando a página, porque tem umas frases aqui bem desfrutantes. Diz assim, no fim do parágrafo 7: a reconstrução da casa de Deus ocorre em meio a muita dificuldade, trazendo para hoje do mesmo jeito, aquele lá em Babel, aliás, havia muita dificuldade, trazendo para hoje muito, como o irmão fala, muitos cristãos ainda está dando muito trabalho a Deus trabalhar dentro deles. Ó Senhor Jesus, é assim, vemos, portanto, que a construção do templo que estava nas mãos de Zorobabel, Josué representava o quê? A edificação da igreja em nosso tempo. O livro de Esdras relata que, quando terminou o alicerce da segunda casa, os mais velhos que tinham visto a primeira casa, o primeiro templo, choraram. Mas os mais jovens, que não tinham visto a primeira casa, gritaram de alegria. Porque os mais velhos choraram. Por que os mais velhos choraram?
porque esse segundo templo era mais modesto. O primeiro era o que? Majestoso. Tinha todos os recursos preparados por Davi. Davi tinha deixado tudo preparadinho. Mas o segundo templo foi construído em meio de muita angústia, muita dificuldade, pois tudo estava destruído. Aí o irmão diz, hoje também nos deparamos com uma situação semelhante ao olhar para a cristandade. Parece que tudo foi destruído. Mas, nestes tempos angustiosos, precisamos de quê? De homens de fé. Amados, que é um alerta para mim e vocês. Precisamos de homens de fé. Queremos que o Senhor nos tenha levado para ser homens de fé. Pois temos aqui a realeza e o sacerdócio, ou seja, a autoridade e o serviço a Deus. Hoje, amados, o Senhor fala a cada um de nós, ser forte e trabalhai, porque eu sou convosco, está lá em Ageu, 2:4. Isso é suficiente, amados, para nos encorajar e dar forças. Vamos, amados, avançar cheios de fé, conduzindo por nosso Rei e servindo fervorosamente na igreja. Aleluia! O Senhor, amados, é conosco. Por isso, amados irmãos e amadas irmãs, nessa manhã, essa leitura maravilhosa, cheia de luz, que possamos dizer e pedir ao Senhor que Ele nos ajude a praticar essas palavras tão maravilhosas, cheia de luz e cheia de poder. Amém? Louvado seja Deus. Por isso que eu sempre gosto de repetir. Amados, ao ler a palavra de Deus, peça luz na sua palavra. Louvado seja Deus. E que nesta manhã, por meio desse pequeno compartilhar, o Senhor tenha falado aos vossos corações, que tem muita coisa para falar, mas o espaço está para todos os irmãos compartilhar o que ganhou, uns para os outros, amém? Louvado seja Deus. E lembrando, antes de trabalhar, leiam, nem que seja uma frase, passem uns para os outros, nem que seja uma frase, ou um versículo. Este versículo, com certeza pode tirar qualquer um de nós se estivermos nas trevas, amém? Jesus é o nosso Senhor, mas lembre-se, Ele é Deus e pode todas as coisas. Nós não temos capacidade alguma, mas Ele tem. E se eu e você se abrir para Ele, com certeza Ele vai dar esta capacidade, porque a Bíblia diz que a nossa suficiência vem de Deus. Louvado seja Deus. Aqui fica esse pequeno desfrute desse irmãozinho tão fraco, frágil, mas que pela misericórdia de Deus está perseverando. Amém? Isso é possível. Jesus é o Senhor. Sim.